Eu fico impressionado com a cara de pau de alguns pregadores, né? No Brasil, você é capaz de entrar em uma igreja, ouvir o verdadeiro evangelho sendo pregado e depois ele no finalzinho do culto, ele ser totalmente enterrado. Por que enterrado? Porque é exatamente o que acontece em algumas igrejas. O evangelho é pregado de uma forma muito bonita e chega no final, o cara joga a terra em tudo aquilo que foi pregado. Por quê? Porque começa a famosa pedição de dinheiro. Parece até aquele amigo que vem te lisonjeando, conversando, aquela pessoa que vem falando contigo, né? E depois você descobre a intenção dessa pessoa. É exatamente assim o evangelho em muitas igrejas no Brasil. E só quem é trouxa para cair nesse tipo de coisa são os cristãos. Porque as pessoas do mundo não caem nesse tipo de conversa. Não é possível que nós que temos o conhecimento da palavra estamos agindo como pessoas ignorantes. Enquanto lá fora as pessoas sem o conhecimento da palavra conseguem ser mais espertos que muita gente dentro da igreja. E com qual finalidade que eu falo isso? A finalidade é a igreja poder acordar e perceber que dessa forma as pessoas não vão ver o evangelho com bons olhos. A difamação também é uma das artimanhas do diabo. Como que começa isso? O primeiro começa num homem de Deus, porque conhece as escrituras, só pode ser uma pessoa que conheceu a Deus, né? Tem os salafrários que nunca conheceram a Deus, existem esses também, mas tem pessoas que conheceram a Deus, mas em algum determinado momento de sua vida, como na parábola do semeador ensina, os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza são aquela semente que sufocou, que foi sufocado pelos pedregais, né? Em algum momento ela viu uma oportunidade no Evangelho boa para ganhar dinheiro dos trouxas, né? Na mentalidade deles, somos trouxas, porque usam a nossa fé para benefício deles. E o diabo achou no coração do homem um espaço para agir. Então ele precisa de alguém abrir o coração, porque ele não tem parte de culpa, não. A culpa é exatamente do homem. A tentação veio. Qual foi a tentação? Ele imaginar que ele podia usar o evangelho para benefício próprio. Quando essa situação passa pela sua mente, o diabo já está lá. É exatamente assim. Foi exatamente na vida de Lúcifer. Quando ele imaginou que podia ser algo além, ele cai. Porque um homem de Deus, ele não imagina esse tipo de coisa. Se essa sugestão vier na cabeça dele, ele vai dizer: isso é loucura. Isso não é de Deus. Porque temos a mente de Cristo. Porque temos o Espírito Santo. Você imagina se esses picaretas estivessem pregando o verdadeiro evangelho e dando testemunho realmente da verdade, como seria o Brasil diferente? Como seria o Brasil conquistado pela palavra? E nós vemos que o fato de a palavra de Deus estar no Brasil e não ter gerado frutos verdadeiros na quantidade que deveria ter gerado, né, é a causa de todas essas desgraças que nós vemos. Porque o evangelho, ele é como um fermento, né? Ele é colocado e depois quando colocado na massa, depois quando você vê aquele fermento, ele levedou toda a massa. No Brasil não está acontecendo isso. Esse fermento não está produzindo efeito verdadeiro. É só ver pelo presidente da República que os cristãos escolheram. É muito fácil ver isso. É só ver. Eu não me incomodo se a minha opinião é diferente dos pastores da minha igreja, dos pastores de outras igrejas. Não me incomodo.
Eu sei o que eu estou pregando, eu sei que isso é verdadeiro, o que eu estou ensinando. Quando você sabe que está no caminho certo, já não importa mais o que as pessoas dizem. Não existe esse evangelho que num rio da palavra ali, vamos supor que a palavra seja um rio, flua dois tipos de água, doce e amarga. Não pode existir esse tipo de coisa. O evangelho tem que fluir água doce, água celestial, em todas as atitudes, em todas as ações. A preocupação que Paulo tinha em, em não ser visto com maus olhos deve ser a nossa preocupação hoje. Mas isso não acontece. Isso não acontece. Há pelo menos a preocupação pelo que você prega na sua igreja. Pelo menos a preocupação como se governa a igreja. As pessoas querem o evangelho. Muita gente quer o evangelho. Muitas pessoas querem a presença de Deus. Elas precisam de um caminho, mas elas não enxergam isso e nós. Elas não enxergam esse caminho, elas não estão conseguindo enxergar o caminho em igrejas onde o cara fica escravo dando dinheiro para essas igrejas. Ele não vai conseguir enxergar porque ele não é trouxa. Aí não está o caminho. Jesus foi bem claro: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Ela de forma alguma vai ouvir a voz de outro pastor. Se o pastor que está ali na igreja não está recebendo do Espírito Santo, ele não está recebendo de Cristo. Foi isso que Jesus falou. Vocês, o Espírito Santo vai estar me glorificando porque receberá do que é meu. E é assim que funciona.